Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série Como Ser um Homem Segundo o Coração de Deus. Estamos falando sobre a história de Davi e hoje nós vamos dar sequência, contando a próxima fase da história dele, para que nós possamos também trazer isso para a nossa história, para a nossa vida, para o nosso convívio, como homem, como mulher, como nós realmente podemos ter um coração segundo o coração de Deus, como assim foi apelidado Davi. Então, antes da gente entrar na nossa palavra, não esquece, já clica aqui no sininho para que você receba notificação toda vez que nós tivermos novos vídeos e curte, compartilha, comenta aí alguma coisa que você acha relevante. Se você tem algum testemunho aqui do nosso canal, vai ser uma honra para mim conhecê-lo, conhecê-la. Comenta aí alguma coisa que eu quero te conhecer e te ajudar daqui para frente. Amém? Vamos à palavra de Deus então. Abra sua Bíblia se você puder. O tema do nosso vídeo de hoje é: o coração é forjado, mas a carne é fraca. E hoje a gente vai falar sobre as coisas que podem acontecer mesmo depois que a gente já está com o coração forjado. Afinal, nosso primeiro vídeo dessa série foi sobre o coração forjado, quando Deus prepara o nosso coração e ele nos lapida através de alguns processos que depois, lá na frente, a gente entende, a gente olha para trás e agradece. Deus, obrigado por ter forjado meu coração, ter me tornado aquela pessoa, ter me permitido passar por aqueles desafios, para que eu tenha o coração que eu tenho hoje. Mas eu quero te dar um alerta aqui hoje, que mesmo depois de ter passado por isso, mesmo depois de alguns processos talvez muito dolorosos, você pode até ter o coração forjado, como Davi tinha. Mas olha o que aconteceu na vida dele. Vamos lá. Vamos abrir nossa palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Vamos lá. Assim diz a palavra de Deus, ó. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. E do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Até aqui, por enquanto, tá bom. Aqui eu quero primeiro destacar que quando a gente fala sobre coração forjado, mas a carne é fraca, na verdade, ao que a gente está se referindo? Ao que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, deixa claro que é uma guerra. Na prática, por mais que você seja cristão, tenha o Espírito Santo de Deus, por mais que você conheça a palavra de Deus, por mais que você ame Deus há anos, talvez uma vida inteira, você sempre vai viver uma luta que é entre o seu espírito e a sua carne. Essa luta ela nunca vai deixar de existir até que você morra, a sua carne deixe de existir. Mas essa luta pode ser cada vez mais de pesos diferentes. Você pode cada vez mais contrabalancear essa luta para que seja uma luta mais fácil de você gerir no teu dia a dia. Como que a gente faz isso na prática, Vitor? Na prática você precisa alimentar mais o teu espírito do que a tua carne. E eu conheço alguns pastores que usam essa mesma frase, que é para mim muito impactante, que é: hoje às vezes a gente quer se alimentar da palavra de Deus e do Espírito de Deus uma vez por semana, enquanto o nosso corpo, a nossa carne, a gente quer alimentar 3 a 4 vezes por dia. Então, para pensar o quanto que você não se preocupa com o alimento que você está dando para o seu corpo, ou seja, a comida que você está ingerindo, as coisas que você está vendo, que é um alimento para a alma, a forma que você está alimentando de fato a sua carne, o seu corpo, até mesmo as atividades que você faz físicas, ou até mesmo se você é casado, as atividades que você faz com a sua esposa, com o seu marido, quando vocês estão a sós. Então, tudo isso não deixa de ser uma forma de você alimentar a sua carne. E tá tudo bem, tem que alimentar de fato. Porém, você dá o mesmo peso e a mesma importância para o alimento que você dá para o teu espírito? Você lê a palavra de Deus com a mesma constância, com a mesma vontade, com a mesma intensidade que você faz todas essas coisas, por exemplo, para a carne? Se a resposta é não, provavelmente aqui já existe um contrabalanço muito forte para a carne. E é por isso que a maioria das pessoas, quando conhecem Jesus depois de uma certa idade da vida, como foi o meu caso, eu conheci Jesus depois dos meus 20 anos de idade. É muito difícil você contrabalancear essa guerra. Então, no início, essa guerra é sempre muito mais puxada para a carne. A carne sempre vai falar mais alto, porque os seus impulsos ainda são muito carnais.
E Davi, mesmo sendo um homem forjado desde o início da vida dele, escolhido por Deus, com 17 anos tinha sido ungido pelo profeta Samuel para se tornar rei de Israel. Depois passou mais 13 anos até realmente atingir o cargo de rei. Mesmo passando por isso tudo, Davi não estava isento dessa guerra. Davi também viveu essa guerra. E o pior, ele acabou perdendo. Ele perdeu essa guerra para a carne. Por um motivo muito importante, porque ele não estava cumprindo a responsabilidade dele. E o momento onde a gente deixa a carne falar mais alto é exatamente nos momentos onde a gente deveria estar em outro lugar, onde a gente deveria estar cumprindo o propósito de Deus, fazendo outras coisas. Se Deus te chamou para estar naquele lugar, por que você está em outro? Se Deus te chamou para estar com aquela pessoa, por que você está com outras pessoas? Se Deus já deixou claro os ambientes que Ele te quer, por que você insiste em estar em ambientes que Deus não te quer? Quando nós teimamos contra a palavra de Deus e contra a vontade de Deus para a nossa vida, é esse tipo de coisa que acontece. A gente acaba estando em lugares que não deveríamos estar. E por estar lá, a gente automaticamente já abre uma brecha no mundo espiritual, que coisas ali vão acontecer, obviamente, lideradas pelo diabo, para que nós possamos sair do nosso controle e perder essa guerra. E como é que Davi perdeu essa guerra? Vamos continuar. Vamos para 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. Não, desculpa, 12:1 já é a consequência. Vamos continuar ainda paramos no 11:2, vamos ler agora o 11:3, vamos lá. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher, e disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, ou Itita. Ou seja, quando apresentaram a mulher para ele, já deixaram clara, é uma mulher esposa de Urias, que era casado e era um dos principais comandantes dele, era um dos principais homens, capitães dele, do exército dele. É Batseba, desculpa. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação e ela voltou para casa. Aqui a gente está lendo um relato de adultério. Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, foi um homem liderado pelo Espírito de Deus, ele era usado por Deus, era um homem que usou e até hoje é considerado um dos principais líderes de toda a história de Israel. Não é à toa que hoje, se você for em Israel, a maioria dos hospitais, bairros, tem muita coisa lá que hoje ainda faz menção a Davi, como o grande rei Davi. Um homem que foi considerado como um grande capitão, como um grande rei, como um grande líder espiritual, também foi um homem adúltero. E eu confesso para você que a primeira vez que eu li essa história, que eu a conheci, eu confesso que me deu uma certa ânsia, sabe? Uma certa agonia, porque eu pensei, como é que um homem tão sábio, um homem tão importante, um homem tão usado por Deus, pôde cometer um pecado que para muitos é um pecado muito básico, sabe? Um pecado muito simples, é um pecado que quando você começa a andar com Deus, é um pecado que é muito difícil de cometer, essa que é a verdade, porque você já está no último estágio do pecado. E o grande ponto que eu quero destacar é que esse pecado ele não começou apenas no ato. Esse pecado ele começou muito antes na mente de Davi, tanto que ele não estava onde ele deveria estar. Se ele tivesse de fato focado no que ele deveria estar fazendo, ele nem estaria ali naquela ocasião, nem veria Batseba e com certeza não teria a chamado. Mas por não estar onde deveria estar, ele chama ela, comete o adultério, tem relações com uma mulher que é casada e para piorar, para ele tentar melhorar, depois que ele descobre que ela está grávida, ele ainda manda uma mensagem para Joabe, que era seu comandante, para botar Urias na linha de frente, para fazer com que ele morresse, literalmente. Urias de fato morre nessa circunstância. Então agora ele, além de ser adúltero, passa a ser também um assassino. Imagina isso, Davi, o grande rei de Israel, adúltero e assassino. Desculpa se você ainda não conhecia essa história, mas eu preciso te contar que um homem forjado por Deus, um homem segundo o caráter de Deus, não está isento desse tipo de pecado, não está isento desse tipo de luta. Ele sabia que era errado, mas ele mesmo assim cometeu esse erro, porque a carne dele falou mais alto, porque a carne é fraca. Por mais que você tenha o coração forjado, a tua carne é fraca. Se você não se blindar, se você não vigiar, se você não estiver atento, se você não der mais alimento ao teu espírito do que para a tua carne, provavelmente você vai acabar caindo no mesmo pecado de Davi.
não talvez de adultério, não talvez de assassinato, mas de ceder à carne, de ceder a coisas carnais. E quando eu falo de ceder a coisas carnais, às vezes pode ser em coisas simples. Eu vou contar, por exemplo, um caso real que já aconteceu comigo, eu acho que eu já até contei isso aqui em outros vídeos. Teve um episódio que uma vez eu estava conversando com a minha esposa e a gente conversando sobre algumas coisas de rotina, de dia a dia, de casal, de família, quando de repente ela me falou uma coisa que eu não gostei, eu comecei a retrucar, comecei a falar mais alto, de repente eu estava saindo, estava atrasado, ela querendo conversar sobre aquele assunto que já não era mais tão agradável para mim, e eu comecei a falar grosso, comecei a literalmente virar um pouco mais truculento com ela naquele momento. Passou aquela circunstância, ela ficou inclusive meio abalada, ela falou, poxa amor, você não é de falar assim comigo? Por que você tá assim? E eu saí daquela circunstância, fui dirigir, e quando eu estava dirigindo, o Espírito Santo falou comigo, você acha que essa é a forma que eu trataria a sua igreja? Você acha que essa é a forma que você deve tratar a sua esposa? Naquele mesmo momento eu senti o peso, eu senti que eu estava errado e eu no mesmo dia voltei, conversei com ela, pedi desculpa na frente do meu filho, porque isso aconteceu na frente do nosso filho e naquele momento eu percebi que eu estava mais carnal naquele momento, naquele episódio com a minha esposa. Mas por que eu percebi isso? Porque eu deixei que o Espírito falasse até mim, eu deixei que o arrependimento de Deus chegasse em mim. E vocês vão ver que aqui, nesse episódio com Davi, também não foi diferente. Davi agiu da mesma maneira. O erro dele foi um erro que talvez você, se tivesse no lugar de Urias ou da família de Urias, Batseba, se você fosse um súdito de Davi nesse momento, talvez você não o perdoasse. Mas Davi de fato se arrependeu. E vamos ver o que aconteceu. Vamos lá. Agora sim, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. E ao chegar ele disse a Davi, 2 homens viviam numa cidade, e um era rico e o outro pobre. E o rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição, e em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. E então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, eu juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte, e deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então disse Natã, você é esse homem. E continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor, dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado ainda mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos Amonitas e ainda ficou com a mulher dele. Ele ainda termina essa frase, mas por aqui eu acho que é o suficiente. Aqui a gente está vendo a repreensão de Deus com Davi. Deus deixa claro através do profeta Natã que ele viu o que estava acontecendo, que ele estava muito insatisfeito com aquilo, que o homem que ele treinou, que ele forjou, que ele criou para ser o líder de Israel, estava agindo contra a palavra dele, estava agindo contra os mandamentos dele. E por conta disso, aqui depois, Deus ainda dá uma série de profecias, uma série de consequências do pecado de Davi. E aqui eu quero destacar 2 coisas. Primeiro, todo pecado vai gerar uma consequência. Vitor, mas se eu me arrepender, Deus vai perdoar? É claro, Deus vai te perdoar, Deus vai te dar uma nova chance, mas não acha que isso vai deixar de gerar consequências na tua vida. Todo ato que você faz sabendo daquilo gera consequências. Vitor, mas eu era ignorante, eu não entendi aquilo. Tudo bem, nesse caso talvez não gere, porque você de fato estava agindo por ignorância. Você não tinha conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então nesses casos, sim, Deus vai te perdoar e isso talvez não gere consequências. Mas se você sabia, se você entendia, como aqui Davi com certeza entendia, fique tranquilo, isso Deus vai te perdoar, mas tenha certeza que isso também vai gerar consequências. Nesse caso aqui, Deus fala, por exemplo, que a espada nunca vai deixar a família de Davi, que na prática um dos filhos iria se revoltar contra ele e iria se deitar com todas as mulheres dele ao ar livre. Isso acontece depois lá na frente com Absalão. Então, na prática, o pecado sempre vai gerar consequência.
Uma vida de pecado sempre vai gerar consequência. Ai, Vitor, mas eu sempre ouvi falar que todos nós somos pecadores. E de fato, somos muitas vezes. Mas a questão não é o ato de pecar, mas o ato de conviver com o pecado. Se você peca, mas você se arrepende, como Davi fez aqui depois, e como eu fiz nessa circunstância que eu mesmo contei da minha vida, tá tudo bem. Deus conhece o teu coração e Deus vai te perdoar e você vai continuar seguindo. Mas se você convive com o pecado, aí tem outra coisa de errado. Você não está ouvindo a palavra de Deus, você não está vivendo com Deus, você não está de fato seguindo Deus. Desculpa, mas essa palavra precisa te alertar, ela precisa te confrontar. Se você está se sentindo confrontado com essa palavra, é porque Deus quer te transformar de dentro para fora. A palavra de Deus nos renova, ela renova a nossa mente dia após dia, mas nós precisamos ouvi-la e segui-la e conviver com Deus. Amém? E logo depois a gente vê que Davi se arrepende. Davi, a Bíblia diz que quando ele recebe essa palavra de Deus, ele na hora percebe o quanto ele errou, ele se arrepende, ele começa a jejuar, ele começa a orar, ele deita no palácio, no chão do palácio, e a Bíblia diz que ele fica por horas ali, por dias, sem comer, sem beber, até que 7 dias depois, a criança quando nasce, ela nasce bem, mas depois ela morre, ela adoece e morre. Deus toca naquela criança e leva ela para que Davi entenda que o pecado dele geraria consequências. Mas depois que aquilo acontece, Davi se levanta e entende que a palavra de Deus é unânime e mesmo com aquilo tudo, mesmo com a consequência do pecado, a Bíblia diz que ele se levanta, se perfuma, toma banho e vai adorar o Senhor. E continua adorando, porque ele entende que aquilo que ele viveu foi apenas uma consequência dos seus erros, por mais que ele tenha perdido um filho. Eu não sei se você é pai como eu sou, mas a dor de perder um filho é inimaginável para um pai e para uma mãe. Imagina, Davi perdeu um filho e logo depois se levantar e adorar a Deus para agradecer, porque ele tentou, mas Deus não quis de fato poupar a vida do filho. E por isso ele agradece a Deus. Imagina. Logo depois ele mostra um coração arrependido. Ele mostra que mesmo diante de todas as consequências que ele sabia que enfrentaria, ele estava arrependido e ele queria adorar a Deus. E Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Se você realmente se arrependeu, você pode entregar tudo nas mãos de Deus. Deus vai te perdoar, mesmo que gere consequências, mas Deus vai te dar forças para passar por essas consequências. Então, aqui nós precisamos aprender que por mais que tenhamos o coração forjado, por mais que sejamos um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, a carne é fraca. Existe uma guerra e ela é diária entre a sua carne e o seu espírito. E se você não alimentar mais o teu espírito, pode ter certeza, em algum momento o diabo vai usar essa forma que você alimenta a tua carne contra você mesmo. Então tome cuidado, seja vigilante, esteja atento à palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, medite nela de dia e de noite, ore, tenha comunhão com Deus, jejue, ore, entregue todos os teus desafios na mão de Deus, que Ele vai te guiar, Ele vai te recompensar. Amém? Vamos finalizar para a gente orar. Hoje estendemos mais um pouquinho, mas não tem problema, é porque é o Espírito que está guiando. Vamos lá. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que, segundo Hebreus, Pai, nos garante que é viva e eficaz e como uma espada de 2 gumes é capaz de dividir alma e espírito como um só. Pai, muito obrigado, Senhor, por dividir, Pai, o que é a nossa alma, que é a nossa carne, que muitas vezes fala mais alto, mas o nosso espírito, Senhor, que é dirigido por Ti. Nós decidimos, Senhor, viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Fala conosco, nos usa, Pai, nos blinda, nos direciona, Pai, e não nos deixa cairmos em tentações, Pai, para que não sejamos tentados e não façamos como Davi fez, Pai. Por mais que tenha sido um homem segundo o coração de Deus, acabou cometendo esses erros por deixar a carne falar mais alto. Pai, nós não queremos ser como Davi nesse critério, Senhor. Nós queremos agir segundo o Teu Espírito. Nós queremos ser como Jesus foi, que também foi tentado na carne quando o diabo o tentou em Mateus 4, mas ele disse ao diabo que não apenas de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pai, nós queremos agir como Jesus, nós queremos viver da Tua palavra, nós queremos, Senhor, carregar a Tua palavra aos 7 cantos desse hemisfério, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos guia, nos direcione, nos blinda, Pai. Amém. Amém, amados. Até semana que vem.